E aí, pessoal, estamos começando mais um Café e Barba, diretamente aqui do Café com Aslan, melhor café do Rio de Janeiro. Como eu sempre digo, para de procurar, vem direto para cá, Rua Ubaldino do Amaral 80. Você passou da Praça da Cruz Vermelha indo para o centro da cidade, primeira rua à esquerda. Vem aqui, venha conhecer, venha tomar um bom café. O Alan, que está aqui comigo, Sim, é um plantando. pastor da onde, Alan? Igreja Presbiteriana Esperança, plantando em Nova Iguaçu, ali pertinho do Shopping da Pedreira. Culto às 10 da manhã e às 18 horas. Legal, eu sou Joel Teodoro, pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial aqui em São Cristóvão, na rua Euclides da Cunha, 210. Nosso culto, preste atenção, é às 17 horas. Se você for lá, diga, eu vim aqui conhecer vocês, tendo assistido o Café e Barba. E nós, daqui a pouquinho, daqui a poucos dias, vamos ter a nossa Jornada Teológica 2025. É um sábado inteiro, das 9 às 17 horas, em que nós vamos tratar neste ano do tema Que Eu Sou Eu? A resposta cristã para a crise de identidade em nosso tempo. 16 de agosto, terceiro sábado de agosto. Você precisa fazer inscrição, porque a gente tem que se preparar para receber você, tá bom? Então fica aí o convite. E o nosso assunto de hoje, Alan, qual é? Corrupção e integridade. A resposta cristã a uma desonestidade sistêmica. Eita, no Brasil, hein? Do Pois é. jeitinho? O Brasil do jeitinho. O pessoal fala sobre questões estruturais e tal, né? Mas, de fato, me parece que sistematicamente e estruturalmente, esse é um tema verdadeiro. O jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, essa desonestidade. Como que a gente pode começar esse assunto? Olhando para as esferas da sociedade? Seria uma boa, as esferas da sociedade. E é curioso que nós temos sociedades secularizadas que são infinitamente menos corruptas, corruptoras e corrompidas do que a do Brasil, por exemplo. Né? Nós temos, na Holanda, por exemplo, você tem estações de metrô com um dos guichês liberado. Se você esqueceu sua carteira, se você está sem dinheiro, você passa por lá. Você imagina isso no Brasil? Ia ser o único guichê usado, né? E paga depois? Não, você não paga. Ah, não paga. Eles acreditam que você teve alguma dificuldade. Imprevisto. É um imprevisto, você está sem dinheiro, mas você não vai deixar de viajar por causa disso. Sim. Você imagina isso aqui no Brasil, né? Teria sido o único guichê a ser usado durante o tempo todo. A catraca ia quebrar rápido. Ia quebrar. De tanto uso. É claro que a gente não generaliza, né? É um país muito grande. É bom a gente falar da gente, porque falar dos outros é sempre mais difícil, né? Mas aqui no Brasil a gente tem, de fato, uma desonestidade sistêmica. A mesma pessoa que reclama de um político desonesto é aquela que rouba os clipes do seu escritório, que é roubo, tanto quanto os milhões. Né? A mesma pessoa que aponta o dedo para a corrupção sistêmica do Brasil, se tiver uma vantagem qualquer, ela se deixa levar, né? Eu conheço narrativas de pessoas que se corrompem por R$20. Corrompem mesmo. Corrompem a alma, vendem a alma para Satanás por R$20. E ficam felizes com isso. Sim. E saem do outro lado dizendo que se deram bem. Né? E aí, como é que a gente fala disso? É uma sensação de impotência, né? É uma sensação constante de você olhar para toda essa desonestidade, esse sistema desonesto, e você beira quase que concordar. Né? Beira por quê? Porque por causa da pressão. Todo mundo faz. Todo mundo está fazendo. Aí você não quer ser bobo, né? Aí você não quer ser bobo, não quer ficar por fora, ficar para trás, né? Você estava dando os exemplos aí, é o sujeito que ele reclama. E aí, por exemplo, eu vou falar de um tema que é polêmico. O sujeito reclama por profissão. Ele dando aula no estado,
tem o sistema de aprovação automática. Cara, deveria reprovar se o aluno não tem condições. Mas aí eu vou perder o emprego. Quer dizer, a sensação de impotência dentro do sistema. Desse sistema. É um sistema que já promove, Sim. né, o corrompimento. Até para não deixar nenhum professor desesperado com essa minha fala, a proposta, então, já que o governo diz que você tem que passar o indivíduo ali automaticamente, cara, ensina. Então tenta ensinar. Não, mas aí o cara fica falando... Não, aí larga de vez. Aí a aprovação é automática. A turma não quer mesmo? Então se exploda, largue para lá. Mas nós, como cristãos, numa situação aqui bem pontual que eu puxei aqui, não é? Sim. Cara, no mínimo, se esmere em tentar ensinar. Se no fim das contas o sujeito não aprender, alguma coisa ele vai aprender. Não é possível. Né? Não é possível. Nem que seja desligar o celular, mas alguma coisa. Mas eu acho que há essa sensação aí de como lidar com tudo isso. Na verdade, a gente chama isso hoje até de lei de Gerson, né? Essa eu não conheço. Não? Não. Gerson, jogador de futebol, canhotinha de ouro. Sim. Quando lá nos anos 70, tal, o Brasil foi tricampeão, claro, o futebol estava em alta, aquilo tudo, e ele chega fazendo propaganda de que o importante, eu estou usando palavras minhas, mas o importante era você se dar bem, entendeu? Uhum. E isso casou com essa ideia brazuca, né, de ter um jeitinho que você pode dar, que o jeitinho quando você vai estudar isso aí pela sociologia, antropologia, você vai ver que o jeitinho começa de outro jeito. Ele começa assim, cara, é um povo que tinha uma série de dificuldades no nascedouro do país e que, muito provavelmente, era um povo que conseguia fazer coisas de onde era muito difícil pensar que fosse possível. Uhum. Então o cara dava o jeito dele. Isso se mistura com esse elemento de corrupção no meio do caminho e o jeitinho brasileiro toma a conotação de você dar a volta em alguém. Ou seja, aí você pode ser pelo engano, pela mentira, pela corrupção, né? Pela proposição de coisas ilícitas que vão facilitar determinada coisa. A famosa frase, me ajuda para poder eu te ajudar. Uhum. Isso nada mais é do que a corrupção. Uhum. É uma proposição de corrupção clara, né? E aí, Alan, não tem jeito, a gente vai ter que cair na Bíblia. Porque isso nasce exatamente com o pecado. Isso nasce com a degradação do coração humano diante de Deus, né? Aí a gente tem lá na Bíblia Acã, Judas, Iscariote, né? A gente tem pessoas que se corromperam, alguns grandes heróis da Bíblia corromperam parte da sua vida, né? Sansão corrompeu uma parte da sua vida, Davi corrompeu uma parte da sua vida, e a corrupção aqui não tem só a ver com dinheiro, tem a ver com atitudes, tem a ver com desvios, né, de caminho. E a gente sabe que o que vem de Deus não pode casar isso, né? Pelo contrário, a justiça e a retidão são atributos muito pertinentes a Deus e que ele compartilhou conosco. Né? Esses são atributos comunicáveis de Deus. Ele compartilhou isso com a raça humana. Sim. E aí a gente fica desse jeito, né? Quando a gente olha para o padrão bíblico, né, a justiça, o ser correto, o ser justo, está atrelado, né, conectado com a ideia de santidade. Né? Por exemplo, no texto, se eu não me engano, acho que é Levítico 19. Estou tentando abrir aqui rapidinho, se eu não me engano. Levítico 19. É isso mesmo. Verso 2 diz assim, né? Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, Senhor, Deus de vocês, sou santo. Então você vai ter o capítulo 19 com essa primeira premissa,
onde está tratando de santidade. Então, sede santos porque eu sou santo. Como? E aí o capítulo 19 inteiro vai falar sobre, dentre outras coisas, justiça. Ser correto. É o exercício daquele que é santo. Né? Sim, é o exercício daquele que é santo. Uma vida cristã, esse é o padrão bíblico então, né? Que ela responde a essas esferas enlouquecidas, santificando o que o pecado destruiu. Eles destruíram? Santifica. Seja correto. Corrige. Né? Me volta aqui a história do professor, porque me vem alguns professores à mente que ainda podem estar desesperados com o que eu falei. E assim, mas pastor, é difícil. Eles não querem aprender. Meu irmão, então você vai ter que se esforçar 10 vezes mais do que o professor não cristão para fazer o seu papel. Fomos chamados por Deus para isso. É verdade. E é legal isso aí, isso tudo que você falou, porque tem um detalhe interessante, né? Que o ser correto, o ser reto, justo perante Deus, requer que você seja assim quando ninguém está vendo. Sim. Ou seja, você se torna alguém totalmente justo e reto, não corruptível, não corrompível, né? E não importa se tem alguém vendo. Né? Não importa se tem alguém olhando, não importa se tem alguém anotando o que você fez, porque, na verdade, o sujeito que se aproxima de Deus e é tocado por Deus, ele sabe que Deus está vendo. Sim. E o legal disso é que ele não continua sendo reto por medo do que Deus vê, mas é porque ele de fato foi transformado. De fato foi transformado. Né? Tem uma história, eu não vou lembrar os personagens, né? Mas de um determinado escultor famoso, grego, talvez você possa lembrar aí, esculpindo uma estátua de Zeus, foi contratado para fazer no templo e tal. Eu vi isso há algum tempo. E aquela coisa linda, né? Gigante, aquela estátua gigante. Ao que um filósofo entra e percebe esse escultor numa escada, em cima, esculpindo as costas ali da estátua, né? E o filósofo ali de baixo diz: fulano, esqueci o nome do cara. Você está esculpindo as costas da estátua, mas ninguém aqui embaixo vai ver. E ele responde: os deuses verão. Né? E dentro dessa história, uma própria perspectiva pagã é muito mais coerente do que algumas perspectivas erradas do nosso tempo, né? Do nosso tempo. É verdade. A integridade, ela parte do coração. É claro que a pessoa totalmente íntegro quer dizer inteiro, né? A pessoa inteira, ela deixa de ser fragmentada, coisa que a gente já falou em outros lugares e que a gente vai falar na jornada teológica, né? Sim. O sujeito, ele inteiro, ele adquire uma capacidade de percepção que não está mais na nossa natureza, porque a gente se degradou por causa do pecado. Então a gente recebe isso de Deus e a gente corrige isso aí no meio do caminho. E a gente passa a adquirir uma esperança de que ao final de tudo a justiça de Deus é aquela que prevalece. Né? Sim. E aqui a gente já está indo para o final dessa conversa, mas a gente guarda, né, na nossa mente essa ideia, né? Como é que a gente enxerga essa corrupção toda ao redor da nossa vida, né? Sim. E onde é que está o nosso coração nisso, né? Talvez aquelas perguntas que a gente precisa constantemente fazer, né? E propor. Onde nós devemos ser exemplos de integridade, ser sal e luz, né? Apontando ali essa esperança da justiça de Deus. Hoje, né? Como que a nossa fé deve nos impulsionar a agir contra a corrupção. A gente está chegando no fim, sempre dá aquela vontade de abrir uma aba, né? Que pode ficar para um outro momento também. Pode. Mas como que nós podemos ter um país
com o crescimento, né, segundo os dados de evangélicos, né, crescimento progressivo, e um número ainda tão alto de corrupção. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Fica aí para a gente analisar. Não se esqueça da jornada teológica. Nela, Sim. 16/8. Dia 16/8, da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial. Faça a sua inscrição. Link na tela e nos vemos lá, né? E no próximo programa aqui, nos próximos episódios aqui com vocês.